Diga: o Senhor te ama. Tem um projeto na sua vida. Operando Ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga aleluia. As palmas para Ele novamente. Amém. Podem sentar, queridos. Abra comigo Mateus 22, 14. No culto de sexta, o Senhor me explanou uma parte deste versículo, deste capítulo, versículo 14, de Mateus 22, 14. E pela manhã Ele me disse para que falasse sobre isso novamente. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repete comigo em voz alta. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra, apresentamos diante do seu trono, nesta manhã de domingo. Devolvemos ao Senhor a honra e a glória e toda a adoração que pertence a Ti. Nos rendemos diante das Tuas mãos poderosas e reconhecemos que o Senhor é soberano e eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Te devolvemos nesta manhã toda a adoração, limpa os corações e as mentes para receberem a Tua palavra. Libera os Teus anjos ao redor deste templo, jogando luz e fogo nas trevas e queimando toda a obra contrária pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. E a igreja diz amém. Diga aleluia. A Bíblia nos fala chamados. Muitos são chamados. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A Bíblia nos revela que mais de 500 viram Jesus. A Bíblia fala que muitos discípulos de Jesus o viram e o esperavam por ele. Mas a Bíblia fala que quantos estavam no cenáculo? Diga para o irmão que está ao outro lado, aproximadamente 120 pessoas. A minha pergunta nesta manhã: aonde estavam os 380? Mais de 500 o viram e acreditaram na sua ressurreição, acreditaram na volta do Senhor vindo sobre a terra ressurreto, depois de morto, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e agora somente quem esperou foi os 120 no cenáculo. Diga, aproximadamente 120 pessoas. A minha pergunta nesta manhã para todos nós: aonde estavam os 380? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga aleluia. A Bíblia fala que os 380 falaram que eram cristãos, falaram que estava com ele, mas na hora da prova todos afastaram, só os 120 permaneceram na promessa dentro de um cenáculo, ao qual receberam poder para mudar toda a história da Bíblia Sagrada, para mudar a nossa história para a igreja atual dos dias de hoje. Diga aleluia. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Bata as palmas para o Senhor nesta manhã. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Há muitos testes. Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31. 2 Crônicas 32, 31. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para ser escolhido tem que passar nos testes de Deus. Repete para quem está ao teu lado: testes de Deus.
São muitos. Há testes no deserto, há testes do tempo, há testes na palavra, há testes de Deus nos exaltar, há testes de Deus nos frustrar. Há vários testes que Deus tem permitido a igreja passar por estes testes, porque muitos são chamados, quase todos chamados, mas poucos são os que passam pelos testes, passam pelas provas. A Bíblia diz, no entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias. Preste atenção nisso. Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. A Bíblia diz que Deus afastou do seu servo. Deus afastou do rei Ezequias para testar a profundidade do seu coração. Um dos testes que Deus sempre vai fazer com quem Ele chama para testar se pode ser escolhido é testar a profundidade do teu coração. Diga para quem está ao teu lado: testar o seu coração. Exemplo: nos dias atuais, o que Deus fez com a terra, permitiu fazer, e antes de fazer, Deus revelou a nós. Diga: a todos nós. A Covid. Quantas pessoas afastaram da igreja por causa da Covid? Foram muitos chamados, mas os poucos estão aqui. Muitos foram chamados, mas poucos realmente perseveraram no dia da prova, no dia da angústia, no dia de tribulação. A Bíblia fala que Ezequias foi testado pelo Senhor, porque Deus, não que Deus o abandonou, Deus não faz isso com a gente, diga glória. Mas Deus testa o nosso limite até onde nós vamos, sem a sua direção. A Bíblia nos fala que Deus testou Ezequias para ver o que de fato, o que realmente estava dentro do seu coração. Deus tem feito isto com os crentes dos últimos dias, porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Diga aleluia. E a Bíblia está revelando que Deus testou, e a minha Bíblia fala, Deus o desamparou, Ezequias, para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Diga glória. A Bíblia diz que Deus fez isso com vários homens da história, e um deles foi Moisés. Diga Moisés. Quando Deus colocou Moisés no deserto, Deus permitiu testar o seu povo no deserto. Diga deserto. Crente não cresce em horas boas, crente só cresce em épocas difíceis. Diga aleluia. Diga glória. A Bíblia fala que quando Deus prova o seu povo no deserto, completamente os sapatos deles não gastaram, as roupas não rasgaram e nem envelheceram, e o Senhor deu sustento a eles, não como eles queriam. Muitos olharam para trás, pensaram voltar para o Egito, e o Senhor disse a eles: eu estou trabalhando com cada um de vocês, inclusive com meu líder Moisés. Diga aleluia. E o povo falou em apedrejar Moisés no deserto. A Bíblia nos fala que Deus está testando o coração de Moisés, que qualquer líder no lugar de Moisés tinha falado: Senhor, basta, eu volto para o Egito e vou ser criado pela filha de Faraó. Eu sou criado pela filha de Faraó, então está tudo bem, deixa que o seu povo se arrebente para lá, mas eu sou agora o filho da filha de Faraó, então eu sou neto emprestado de Faraó, e eu não preciso de ficar esquentando a minha cabeça, de carregar um povo nas minhas costas. Diga aleluia. Mas Deus testou a profundidade do coração de Moisés, e Deus falou: Moisés, fale para Faraó que liberte o meu povo. Ele falou: Senhor, não posso falar, sou gago. O Senhor não tem problema, vá com o seu irmão, ele falará por ti. Diga glória. E ali Deus, através de Moisés, liberta o seu povo da escravidão do Egito, e muitos pensaram em voltar para trás. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Coisas maiores nós vamos ver acontecer no mundo inteiro, e Deus vai testar o limite ainda da fé de muita gente, se nós estamos preparados para ir para a glória, estar com Ele, ou estamos preparados para negar o seu nome nesta terra. As palmas para Ele, diga aleluia. Ezequias, Deus testou o seu coração. Um dos maiores testes que Deus fará comigo e com você é testar a nós na sua palavra. Deus sempre testará o pastor Rogério na sua palavra. Deus sempre testará você na sua palavra. Quando tudo vai vir ao contrário do que a Bíblia falar para você, você vai falar assim: Senhor, o Senhor não prometeu isso? Por que está tudo ao contrário em minha vida? É o teste de Deus na sua vida. Você vai falar: cadê o Deus que eu sirvo? As pessoas vão lá fora, vão gritar: cadê o Deus dos crentes? Mas o Senhor falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga aleluia. Será. As palmas para o Senhor. Perseverança. Mais de 500 viram Jesus e acreditaram, mas somente 120 esperaram nele. O maior teste na nossa vida é quando Deus nos exalta. Deus só conhece o ser humano quando dá para ele poder, para ver até onde ele vai. Olha quantas pessoas Deus deu a eles poder, eles afastaram do Senhor. Olha quantas pessoas Deus abriu portas, Deus deu vitória a elas, e depois que elas foram exaltadas, abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Deus testará em todos os limites as nossas vidas. Diga para o irmão: creia nisso. O maior teste que tem derrubado crentes é quando Deus te exalta. Quando Deus te exalta, Ele vai conhecer o seu coração. Diga aleluia. Outro teste que Deus fará com o seu povo, como Moisés, o teste no deserto. É no deserto que Deus vai ver você chorar e clamar a Ele. É o teste do deserto que Deus vai enxergar quem realmente você é. Deus colocará eu e você dentro de uma jaula e nos prenderá, e Ele trancará por fora e cruzará os braços para observar o que faremos sem Ele. Ele nos colocará dentro de uma gaiola e nos trancará e observará o que realmente vai sair dos nossos lábios. Irmãos, é muito fácil ser crente quando tudo está bem na sua vida. Eu quero ver você crente quando tudo está oposto do que Deus prometeu a você. E agora Ele nos colocará dentro de uma gaiola, de uma jaula, sei lá o que é, e vai nos prender e vai nos observar. Aí muitos vão falar assim, depois de 15 minutos, 20 minutos: cadê o Deus que eu sirvo? Talvez uns vão aguentar uns dias e vão falar: eu não quero mais servir a Deus, não dá para mim. Talvez muitos vão passar meses ali: realmente Deus me abandonou e Deus não existe. Talvez muitos vão passar meses ali: não, eu creio na promessa e sei que Ele é fiel para cumprir. E Deus automaticamente abrirá esta jaula, esta gaiola, e vai abrir para você sair dela, e vai dizer: foi aprovado por mim. Diga aleluia. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga aleluia. Bota as palmas para Ele. Muitas pessoas acham que já passaram por provas e testes. É só o começo e o princípio das dores. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Ele não falou: no mundo vocês vão ficar só alegres. Ele não prometeu facilidade nem para mim nem para você. Mas Ele prometeu uma coisa que o diabo, nem o inferno, ninguém pode fazer, nem governante pode fazer: salvar a sua alma e te levar para o eterno, para o precioso, para o resto da eternidade estar com Ele. Só Ele tem o poder de salvação. As palmas para Ele. Diga glória. Diga bendito seja o nome do Senhor. Olha para o irmão e diga assim: quantos anos mais tu acha que vive? Pode perguntar aí: mais 50? Mais 30? Mais 100? Diga assim: mas o teu dia chega.
O meu dia vai chegar. A minha pergunta para você: muitos estão sendo chamados, mas poucos estão sendo aprovados. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu não quero chocar você nesta manhã. O Senhor chamou várias pessoas para a sua obra, mais de 500 o viram, mas ainda do que sobrou dos 12, ainda um completamente o traiu, e 11 o negaram. Foi só Pedro que negou. Mentira, todos negaram Jesus na hora da aflição. Quando o Estado Islâmico pegou os cristãos no Oriente Médio e colocaram dentro de uma jaula, eu vi as cenas, eles descendo para ser afogados no lago, e todos de joelhos e com as mãos para o alto. Morreram sem negar a fé, morreram de joelho, afogado, com as mãos para cima, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, que nem a morte ali, física, pôde segurar um cristão verdadeiro. As palmas para o Senhor. Será que estamos preparados? Será que a igreja está preparada? Desculpa que eu falar, irmão, ninguém está proibido de tirar férias, ninguém está proibido de trabalhar, ninguém está proibido de descansar, nada. Mas todo feriado, a igreja, as pessoas esquecem da igreja. Qualquer feriado, o crente reclama de crise, reclama disso, daquilo, mas não deixa de fazer a sua viagem. Eu estive em julho de 2018 nos Estados Unidos, era época de férias. Lá fui pregar numa igreja, 2 igrejas lá fui pregar. Quando fui pregar, pouquíssimos crentes na igreja. Eu perguntei: pastor, o que está acontecendo com o povo? Ele falou assim: a maioria saiu de férias, está nem aí. Saíram do frio aqui, que era Boston, saíram daqui para ir para o sul, que ainda está menos frio, né, do que a parte norte. Ainda é frio, mas bem menos. Foram para o sul. Muitas pessoas têm abandonado a fé nesses últimos dias. Eu vou ser honesto com você. Sacode o irmãozinho e fala assim: eu tenho que ser honesto com você agora. Fala para o irmão: tem que ser honesto com você. Há crentes desviados dentro da igreja. Há crentes que não conseguem mais jejuar, não conseguem ler Bíblia, não ora, não tem mais comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Não tem. A cabeça está na lua. Qualquer arminha do diabo já te derrubou. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O escolhido é o que passa nos testes, nas provas que o mundo tem lançado, com vários obstáculos à nossa frente. Diga: obstáculos. Principados e potestades não podem contra o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Há uma promessa de quem crê. Mas se o crente não crê, já foi derrotado por Satanás. Se o crente não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais jejuar, não consegue mais orar, não consegue mais vir para os cultos, não consegue vir mais para as orações, ele está morto espiritualmente, já está derrubado por Satanás. Teste no deserto, é no deserto que Deus vai ver quem é dele e quem não é. É no teste da prova que Deus sabe quem você é. E Deus vai tirar a máscara de muita gente nesses últimos dias sobre a terra. Diga aleluia. Bota as palmas para Ele. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Outro teste. O teste do tempo. Sacode o irmãozinho e fala assim: o seu tempo. Fala para o irmão: o seu tempo não é o tempo dele. O tempo dele não é o seu tempo. Um dia para o Senhor, diga: um dia para o Senhor é como para nós 1000 anos. 1000 anos para o Senhor, como um dia.
Muita gente recebe uma promessa e quer que Deus faça hoje a promessa na sua vida e diga assim: você não é dono do tempo. Deus testará você no seu tempo e não no seu, no tempo dele. Deus testará o nosso coração no tempo dele, não no seu. Tem pessoas afastando da igreja porque não cumpriram na sua vida alguma coisa. Irmão, então você nunca foi crente na tua vida. Nunca foi. Porque não interessa o que aconteça, o que vem acontecer, o que vai passar, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o nosso socorro na angústia e na tribulação. As palmas para Ele. Tempo, Deus testará o tempo dele em nós. Abra comigo Romanos 5:3. Não perca este estudo hoje, irmão, muito importante no seu coração, que Deus está mandando falar. Essa Bíblia está diferente da minha. Que Bíblia é essa, irmão? A NVT, a minha é diferente, a minha é pentecostal. Diga aleluia. A minha é pentecostal, está dando diferença ali, eu não estou conseguindo entender, está diferente. Romanos 5:3. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Pergunta para o irmão: você é chamado ou você é escolhido, irmão? Pergunta para o irmão ao lado: você é só chamado ou é escolhido? Diga: eu fui chamado e sou escolhido. E não somente isto, Paulo escrevendo aos Romanos, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que é? Pergunta para o seu irmão: você se gloria na tribulação, irmão? Quem é o louco, para ficar alegre na tribulação? Mas Paulo está falando aos Romanos: olha, não somente isso, mas também nos gloriamos. Ele está falando assim: nos gloriamos. Está falando para ele e para quem estava com ele ali, sabendo que a tribulação produz em nós o quê? Paciência. Minha Bíblia fala paciência. Quando passamos por uma grande tribulação, nós começamos a adquirir em nós, digo para o irmão assim, paciência. Às vezes tanta gente fala para mim: pastor, eu não tenho paciência. Vai ter. Não, pastor, eu não sei ter paciência, mas Deus vai te quebrar para ter. A paciência vai adquirir quando passamos, e Deus permite passarmos por tribulações, adquirimos paciência nas coisas. E tem muita irmã impaciente com o esposo, Deus vai trabalhar. E tem muito irmão impaciente com a esposa, Deus vai trabalhar contigo também. E nos gloriamos nas tribulações, porque sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, depois de adquirida, você adquire experiência. Diga: experiência. Vou dar um exemplo aqui de uma irmã que orou 20 anos para o seu esposo converter, e converteu. Diga aleluia, até que enfim, né, irmão? Ia ser o resto da vida, porque a mulher era perseverante. Orou 20 anos para o marido converter. Passou tribulação 20 anos com ele. Mas na paciência dela produziu experiência. Aí chegou uma com 1 ano, falou: vou largar meu marido, porque eu tenho orado 1 ano por ele, e ele não converte. Aí ela falou assim: só 1 ano? O meu caso foi 20. E 20 anos eu orando por ele, e agora realmente ele converteu. Você só tem 1 ano, já está querendo abandonar a fé, já está querendo largar o seu marido. Ei, quando eu passei pela tribulação, eu adquiri paciência, e na paciência eu adquiri experiência. E na experiência vai produzir em nós esperança. Aleluia. Dá um sorriso e diga amém. Fala para o irmão assim: olha, irmão, na tribulação produziu paciência, e na paciência produziu experiência, na experiência produziu esperança. Diga glória.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. O teste na palavra. Quando Deus chamou o seu povo para sair do Egito, Ele não prometeu facilidade, mas que livraria o seu povo. Diga amém. Na primeira prova que eles passam, eles correm até Moisés e querem apedrejar a Moisés. Muitas vezes, tudo que Deus disse para nós, Ele permitirá não cumprir ainda. Ele falará alguma coisa na sua palavra hoje com você, e você tomará fé daquilo no seu coração, mas aquilo ainda não acontecerá na sua vida. Ao contrário, virá tudo oposto. É o teste na palavra. Aí você vai entrar numa encruzilhada e vai falar assim: a quem vou seguir agora? O que Deus disse e não cumpriu ainda, ou o que o diabo está dizendo na minha vida? Um dos maiores testes é o teste da palavra, que tudo que Deus disse para você, vai entrar Faraó e vai falar assim: seu Deus falhou com você. Ele mentiu. Ele falou e não cumpriu. Aí você vai ficar no meio da encruzilhada assim, ou eu vou para cá ou para cá. É nesse momento que Deus te prova no teste da palavra dele, o que ele disse é a verdade. Mas a verdade não cumpre no seu tempo, cumpre no tempo dele. É neste momento que tem muitos crentes que estão dizendo: tchau, Senhor, não quero te servir mais. O Senhor falhou comigo. E nesta hora Satanás vai bater as duas mãozinhas assim e vai falar assim: isto aí, crente, afasta mesmo. Eu mexo com libertação há 27 anos, eu sei o que eu estou dizendo, irmão. Que nesses últimos dias o diabo está batendo palma para muito crente que diz que é crente de igreja, que não é coisa nenhuma. E está batendo palma. E está zombando. Sabe por quê? Porque Deus disse um dia na sua palavra que faria na sua vida, ainda não se cumpriu. E você está agora virado para outro lado, dizendo assim: realmente Deus me abandonou. Deus não abandona os seus. Digo, irmão, assim, nunca. Mas é o teste da palavra dele. Ou você continua fiel, não acontecendo as promessas nele, ou você afasta dele. Não tem três caminhos. Você escolhe. Nós temos o livre-arbítrio de escolha. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Agora, há mais testes no nosso coração. Me lembra mais testes aí. Teste da paciência. Vai trabalhar para a gente ter paciência, para adquirir perseverança nele, e ele vai testar a nossa paciência, ver até onde nós vamos aguentar. Outro teste, me ajuda aí. O teste do tempo, já falei, que Deus coloca a gente dentro da gaiola, nos tranca para o lado de fora e observa. Vou encerrar com o pior teste de todos. Diga para mim assim: o pior agora. Sacode, irmãozinho, diga aleluia. Ó, chegou o seu dia agora, diga glória. O teste de Deus te exaltar. Aí você fala assim: pastor, mas teste de Deus exaltar não é o melhor de todos? Diga para o irmão: irmão, mas não é para todo mundo. Tinha um sujeito aqui na igreja, vou falar o nome dele, questão de ética. Não perdia uma oração da igreja e passando prova todo dia. Tem gente que tem que ser movido à prova, senão não vem para a igreja. E aí, pastor, ora para Deus abrir uma porta. Pastor, a porta trancada. Pastor, eu com dó dele, eu até queria arrumar uma porta para abrir para ele passar, de tanto estava demorando chegar a porta para ele. E orando com a gente aqui, e não perdia um culto de oração, e aquele cara fiel. Até o dia que Deus exaltou ele. O dia que Deus abriu uma porta para ele, ele nunca mais pisou aqui nem para dar bom dia para mim. E mesmo assim, o pior teste de todos.
Quando Deus te exaltar, Deus conhecerá o seu nome e o seu CPF. Anos atrás, numa igreja de 15 pessoas que nós começamos, umas 10, 15 pessoas ali, e quando chovia não dava ninguém, só dava eu, quando chovia. O Senhor usou uma serva dele verdadeira, porque se cumpriu o que ela disse para mim. O Senhor manda te dizer, ser fiel a Ele, que no pouco que Ele te colocou, Ele te colocará no muito. Ser fiel no pouco. Não deixe daquilo que Ele tem falado ao teu coração você afastar, porque virão pessoas de fora para tentar afastar aquilo que Ele já falou no seu coração, de como você tem que se manter na presença dEle, nesta casa. Ele vai te colocar no muito, mas está te testando no pouco, e quando você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito, e Ele vai honrar esta casa, mas ser fiel a Ele quando Ele te exaltar. Diga aleluia. Olha, irmãos, depois que Deus tem nos exaltado, o que o diabo tentou fazer comigo? Em primeiro lugar, aqui jogar na política, estou fora. Eu deixei a empresa para estar na obra de Deus. Quer dizer, eu deixei de ser empresário para ser o líder da casa dele, para sair de ser líder para ser político? Não. Esse não é o chamado de Deus para mim. Ele falou assim, lembra que quando eu te exaltar, vai ser um momento perigoso. Vai vir muitas propostas. Vai vir situações para você sair daqui para outros lugares sem a minha direção. E aí Deus prova a profundidade do nosso coração, é quando Ele nos exalta. Fala para quem está assim, Deus vai te exaltar, mas ai de ti quando Ele te exaltar, se você bater no peito e falar que foi você. Aleluia. É para alguém a mensagem desta manhã, é para alguém aqui. Quando Deus te honrar, fui eu mesmo porque eu fui bom. Não fui eu mesmo porque eu tenho muita sabedoria, eu tenho entendimento demais. Todo crente que Deus exalta ele esconde a Bíblia com vergonha onde ele está, ele não é crente, na minha concepção. Pode ser o lugar que for que me convidar. Um dia me convidaram para ir para um lugar, anos atrás, aliás, tem muito tempo, tinha cabelo até preto ainda na época, de dar um glória aí. Eu fui para um lugar fazer uma pregação, e na verdade não era pregação, um testemunho, mas eu levei a minha Bíblia, porque meu testemunho era em cima da Bíblia Sagrada, em cima do que Deus fez por mim. E quando eu cheguei para entrar, o camarada me barrou na porta, falou assim, você não pode entrar com a Bíblia. Eu falei, então estou indo embora com ela. Quando eu virei as costas para entrar no carro para ir embora, espera aí. Isso era em Nanuque que eu fui na época. Eu falei, o que é, moço? Você está falando que eu não posso entrar com a Bíblia? Ele falou, não, você pode dar o testemunho, mas a Bíblia fica por lá de fora. Eu falei, negativo, eu estou voltando, gastei o dinheiro do meu bolso, vou voltar com o dinheiro do meu bolso, mas não vou ceder a você. Aí ele achou que eu estava brincando. Estava uma outra pessoa comigo, falei, vamos embora. Abri a porta do carro. Quando eu fui ligar o carro, ele voltou de novo. Não pode entrar com a Bíblia. Eu falei, agora eu entro. Se eu fosse um cara orgulhoso, eu falei, agora eu vou embora com a Bíblia, não quero nem papo mais com vocês. Entrei com a Bíblia, aí eu pirracei ele, abri o versículo bíblico, demorei em cima da palavra, aí dei meu testemunho. Diga aleluia. Diga, meu irmão, se você não pode negar o Deus que você serve. Toda pessoa que nega o Deus que ele serve, ele vai ser abatido um dia. Escute a profecia. Todos que negarem o Senhor serão abatidos um dia. Todos. Ninguém toma honra para si, a não ser os que são chamados por Deus. Diga aleluia. Repete para o irmão, o que o homem planta, colherá. Amém? Vamos orar? Você está mais novo que eu, coloque de pé, vamos lá. Vocês estão mais novos que eu. Primeiramente você vai dar uma olhadinha dentro dos olhos desta irmã, desse irmão. Se estiver com a cara fechada, você vai perguntar por que está com a cara fechada. Olha para os olhos dela, não é para o meu não, olha para os olhos dela. Olha para os olhos do irmão e fala, está tudo bem, irmão? Se alegre, porque o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força.
os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será abençoado. Se os teus olhos tiverem luz, teu corpo todo brilhará. Se os teus olhos tiverem maus, teu corpo é tenebroso. Alegre no Senhor, porque Ele é a única esperança que o crente tem. Fala para o irmão dentro do ouvido dele assim: não se preocupe, que tudo está no domínio de Deus, até o dia mau. Não se preocupe com isso. Só preocupe em o agradar. Números 14:8, pode abrir para mim aí, número 14:8, irmão? Irmã, só que eu acho que o versículo não está igual ao meu. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar do Rogério Bernardi, fala assim: se o Senhor agradar de você, então Ele nos colocará nesta terra e nos dará uma terra que emana leite e mel. Se aqui não está dando leite e mel, Deus te coloca em outro lugar, irmão. Se o Brasil não estiver dando leite e mel mais, Deus te coloca lá nos Estados Unidos, dá leite e mel. Se os Estados Unidos também não estiver dando leite e mel, você vai para a Rússia, ninguém quer ir, né? Mas eu profetizo que a Rússia vai se converter ao Senhor. Há muitos anos atrás foram exportados 8 bilhões de Bíblia Sagrada para a Rússia. Anos atrás, hoje deve ser muito mais. Eles estão abrindo o coração para o Senhor. O Irã está abrindo o coração para o Senhor. Tem pastores lá, com uma igreja com 3.000 membros no Irã. 3.000 membros. E são mais convertidos do que nós. Porque lá quando converte, irmão, converte acreditando que Jesus é o Senhor de verdade, não naquele que adora outros deuses daquele lugar. Eu acho que é o Islã, se me falha a memória. E são condenados à morte muitos. Quando pegam em ruas ou praças pregando, são condenados. Escute bem uma coisa que eu vou dizer a você. Vamos orar para Deus nos colocar na terra que emana leite e mel, amém? E profetizando que seja o Brasil. Amém, irmãos? Glória a Deus.